Jesus, as meninas da Casa de Apoio também sejam muito bem-vindos, os amigos do pastor Adilson. Você sabe que eu tenho maior dificuldade, não consigo decorar o nome. O Cleito e a Érica, sejam muito bem-vindos, tá? Deus abençoe vocês, se sintam à vontade em nosso meio. O tempo vai melhorando e o pessoal vai voltando para a igreja, né? Vai ficando mais feliz. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Gente, vamos abrir a nossa Bíblia, por favor. No livro do Gênesis, a gente está numa temporada, foi aberta uma temporada aqui de Abraão, né? Começou com a Camila, quarta-feira a Jus pregou, Jussi crente até o Tutano veio, pregou na quarta-feira, ela pregou, o Brasil ganhou, você viu, irmão? Que negócio doido. Ela falou, tem que pregar mais, né? Todo jogo do Brasil amanhã você prega, tá, Jus? Tô brincando, brincadeira. Amém, não amém, irmãos? Livro do Gênesis, capítulo 12. Aleluia. Glória a Deus. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida, me ajuda, pensamos em, é preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. Cante. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Pois não há barreiras para aqueles revestidos do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Pois não há barreiras para aqueles revestidos do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Suas vozes. Pois não há para aqueles revestidos do poder que vem de Deus, que vem de Deus,
As mais altas barreiras tu irás transpor. As mais altas barreiras tu irás transpor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Aleluia. Glória a Deus. Quem conhecia esses louvores, irmão? Só para eu saber. Bem poucos, né, irmão? Não conhecia, pastor Luan? Será, pastor? Regis Danese. Álvaro Tito, né? Coisa boa, graças a Deus. Todos encontraram, irmãos? Livro do Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Vamos ler 1, 2, tá? O Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da terra do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Glória a Deus. Irmãos, falar de Abraão é maravilhoso, mas também extremamente desafiador, porque a gente vai entender que o que faz de Abraão o pai da fé é todo um processo. Todo um processo para fazer esse homem ser o que é. Abraão não se torna apenas o pai da fé quando sai. A verdade é que ele precisava sair se ele quisesse viver o que Deus tinha para ele. Abraão está inserido dentro de uma terra, e ele também faz, os seus pais também fazem, eles fazem ídolos, eles produzem ídolos, uma terra idólatra. O Senhor vai se apresentar para ele, e ao Senhor explicar para ele o tamanho do chamado, o tamanho daquilo que o Senhor tem a fazer com Abraão, não combina, não encaixa o lugar onde o Senhor quer levar Abraão, aonde o Senhor quer que ele fique, e a condição que ele está. Porque Deus não vai dividir. Deus não vai dividir aquilo que é dele. Deus não divide espaços. Deus não divide trono. Deus não divide atenção. Esse tipo de situação Deus não divide. Aonde Abraão está inserido, existem outros deuses. Existem idolatria. Existem tronos levantados a outros deuses, e o Senhor não vai dividir. Para Abraão viver o que Deus tem, ele precisa sair. Ele precisa se deslocar daquele lugar. Ele precisa se separar. Então, quando Abraão decide ir, ele está se inclinando a uma vontade que ele ainda não conhece por inteiro. Ele não conhece o processo, mas ele se inclina para essa vontade. Talvez ele se inclina porque, diferente dos deuses que ele produz, os deuses não falam. Os deuses não se movem. E agora Abraão está sendo instruído por uma voz de um Deus que se apresentou. Ele ainda não conhece, mas já é completamente diferente de tudo aquilo que ele vê. Ele vê deuses feitos por mão de homem, mas que não se move. Deuses feitos por mão de homens, mas que não operam. Existe toda uma mitologia que se acredita no poder, mas não se tem sinais de que isso acontece. E agora ele está sendo atraído por uma voz de um Deus que fala na altura da tua necessidade, que conhece a tua verdade como ninguém. Os deuses que Abraão produz, ele produz, mas não consegue suprir a necessidade. Abraão tem uma necessidade, Abraão tem uma questão. Os deuses que ele mesmo produz não fala com ele, não reproduz e não alcança a necessidade do coração dele. Mas num dia comum, ele ouve uma voz, e essa voz vem de encontro com a necessidade de Abraão. Não tem como não se inclinar para uma voz de alguém que me conhece muito mais do que eu. Não tem como não se inclinar para
para a voz de alguém que conhece a altura da minha necessidade. A palavra vai dizer que antes que as minhas palavras cheguem na minha boca, Ele já sabe o que eu vou falar. Antes que o pensamento já seja gerado, Ele conhece a intenção do meu coração. Abraão se inclina porque aquilo que ele está vendo é novo. Ele nunca ouviu um Deus que fala. Ele conhece um Deus que eu ponho no lugar e ali Ele fica. Ele conhece um Deus que eu ponho no alto e ali Ele fica. Mas um Deus que se move, um Deus que fala, um Deus que conhece. Abraão não tem entendimento. Ao ouvir essa voz, e a voz vai dizer muito clara: Abraão, você precisa sair. Você precisa se ausentar. Para aquilo que eu vou fazer, não tem como você ficar no mesmo lugar. Para onde eu quero te levar, o que eu quero proporcionar para você, não tem condição de você ficar onde você está. Porque promessa de Deus precisa gerar em nós movimentos. A palavra de Deus precisa gerar em nós movimentos de quem quer viver a promessa. Eu preciso me movimentar em direção àquilo que o céu já determinou que eu seria. Eu preciso caminhar em direção à palavra que me foi dita. Isso declina, isso precisa fazer com que o meu coração se incline ao ponto de seguir e obedecer. Gente, não espere receber de Deus uma promessa e essa promessa te fazer ficar no mesmo lugar. Não espere de Deus uma promessa e essa promessa não movimentar você, não tirar você do teu ambiente de conformismo, não tirar você do ambiente daquilo que lhe é confortável, se é que a posição que você está confortável, se é que o seu lugar que você está agradável, porque muitas vezes a gente permanece mesmo não estando bom, porque muitas vezes a gente sabe que não está legal, a gente sabe que não está fluindo, mas a gente prefere ficar no mesmo lugar, porque pelo menos aqui eu já conheço. E a palavra vai dizer: Abraão, se você quer, você vai ter que sair. Vai ter que sair do meio dos teus. Vai ter que abandonar a parentela. E vai ter que ir em direção à minha voz. Vai ter que ir em direção àquilo que eu estou determinando para você. O que você leva? Você leva só o que tem. E vai. Vamos embora. E aqui, gente, eu preciso esclarecer para você a diferença entre a maneira com que Deus trabalha e a maneira com que o diabo trabalha. São completamente diferentes. Quando o diabo quer fazer algo com alguém, ele pega a pessoa do nada e põe ela em tudo. Você olha e fala assim: nossa, fulano não tinha nada, está andando de carrão, está usando uma casona, só anda nos melhores lugares, está viajando. O diabo ele faz isso, ele pega você do nada e põe você nos mais altos lugares. Depois ele arranca tudo e deixa você cair sozinho. Você assim: nossa, fulano tinha tudo, estava aí luxando, e daqui um pouco está sem ninguém. E quando você vai ver, cadê tudo aquilo que ele tinha? Não subsistiu. Eu fico vendo, e a gente foi nascido e criado em comunidade, a gente vê algumas coisas que chega a ser assustadora. A gente fala assim: nossa, fulano está bem, olha, está de carro, está com casa, está não sei o quê. Daqui um pouco quando perde, fala assim: mas nossa, com tudo isso, você não guardou nada. Eu falo assim: olha, não sei nem para onde foi parar. A fala é sempre a mesma: eu não sei o que aconteceu com aquele dinheiro. Eu tinha muito e parece que me foi arrancado assim. É assim que o diabo faz. Deus já faz completamente o oposto. Ele pega a gente e antes de elevar, primeiro ele nos faz descer. Primeiro ele nos leva nos lugares mais baixos. Você decide-se para Deus e até aquilo que estava bom parece que piora. Você fala assim: não, a partir de hoje eu vou ter uma vida íntegra com Deus. Até aquilo que já estava resolvido bagunça. O marido que nunca deu trabalho agora começou a se encrencar com você. O chefe que sempre te amou agora está ameaçando você de mandar embora. O filho que era uma bênção ficou rebelde. Você fala assim: Deus, o que aconteceu? Me decidi para Deus, parece que o negócio piorou. Me decidi para Deus, eu achei que as coisas iam melhorar, parece que o negócio apertou ainda mais. É isso que Deus faz. Você fala assim: nossa, antigamente antes de ir para a igreja eu tinha tantos amigos. Nossa, parece que antes de ir para a igreja, se eu estivesse passando por uma dificuldade, eu ligava para um, para dois, rapidinho resolvi o problema. E hoje eu posso contar para quem for, parece que entra por um ouvido e sai pelo outro, nada muda.
É diferente porque Deus ele nos leva nos mais baixos lugares e tira de nós tudo aquilo que a gente acha que tem. Até que chega um ponto que só sobra eu e Deus. Sobrou mais nada. Procurou um amigo, não tem, abriu o seu... Eu falo que é doideira, mas acontece. Às vezes você abre o seu WhatsApp, eu começo a ver as conversas. Eu falo assim, deixa eu ver se tem alguém aqui que eu posso ligar para dar uma chorada. Eu falo assim, não estou achando. Não é por falta de amigo. É porque parece que o Senhor vai limitando a gente de todas as formas. Parece que o Senhor vai trancando todos os acessos, para que Ele possa se revelar a nós. Não tem como você provar do favor de Deus se você está cercado daquilo que para você é bom. Não tem como o Senhor se manifestar na tua vida se você está cercado daquilo que lhe é confortável. Não tem como você conhecer a Deus se Ele não te fazer descer ao ponto de você buscá-lo na intimidade, na verdade. Porque eu preciso ser verdadeiro com você. Quando as coisas estão fluindo do jeito que a gente quer, dificilmente a gente tem tempo de secreto, dificilmente a gente tem um tempo de devocional. O que a gente pode fazer se a dor é o anzol que Deus usa para nos aproximar e se revelar a nós? É o Senhor dizendo, eu estou fechando os acessos, estou te fazendo descer no mais baixo nível, para que você conheça o Deus que você canta, para que você conheça o Deus que você prega, para que você conheça o Deus que você professa a tua fé. É Deus dizendo, eu te faço descer, mas eu me apresento para você. Eu te permito a cova, mas eu me apresento como leão da tribo de Judá. Eu permito a fornalha, mas eu me apresento como quarto homem na fornalha. É Deus dizendo, eu te levo para baixo, mas me apresento como oleiro que trabalha no vaso. E se o vaso quebrar, eu refaço, porque na minha mão você está seguro. Na minha mão tem segurança, na minha mão tem proteção. É Deus dizendo, eu permito os traumas, eu permito o fracasso, mas eu tenho socorro para você. Não vai ficar do jeito que está. Se hoje você chegou no mais baixo lugar, Jeová Jireh vai se apresentar, o Deus da providência, o Deus Emanuel, Jeová Rafa, um Deus que cura. Ele virá sobre nós e manifestará a tua glória. Os mais baixos lugares são os ambientes que Deus usa para se revelar para nós. As melhores pregações, as mais verdadeiras, são produzidas nos mais baixos lugares. As adorações mais intensas, mais carregadas de verdade, são efetuadas nos mais baixos lugares. É quando você não tem mais nada para dizer. É quando você olha para você mesmo e fala assim, eu não tenho nada. De mim mesmo eu não tenho nada. E não tem como o vaso ser cheio se ele já está transbordando de alguma coisa. A gente só pode se encher se estiver vazio. E tem hora, Jéssica, que o Senhor ele vai nos vaziando, vai nos esvaziando. Aí a gente vai falar, Senhor, mas não tenho mais nada. Ele fala assim, agora eu quero te preencher daquilo que eu tenho para você. Enquanto Abraão está no meio da tua parentela, ele está preenchido dos ídolos, ele está preenchido do amor do pai, está preenchido da parentela, está preenchido de tudo aquilo que ele tem. Deus está dizendo, Abraão, você precisa sair, porque eu quero me revelar, e eu não divido espaço, eu não divido atenção. Agora vai ser só eu e você. Agora você verá o favor de Deus. E olha o que o Senhor vai dizer no final do versículo 2, Abraão, fique tranquilo, porque tu serás uma bênção. Até agora Abraão entendeu que eu preciso do ídolo para alcançar a bênção. Eu preciso daquele Deus que está parado para alcançar a bênção. Mas o nosso Deus revela para ele, Abraão, a bênção está em você. O ambiente sendo favorável ou não, a bênção está sobre você. Entre nos lugares que entrar, a bênção está sobre você. Eu mudo o ambiente com aquilo que eu carrego. Eu mudo o cenário com aquilo que eu carrego. Eu não sou influenciado. Eu fui chamado a influenciar os ambientes. A bênção de Deus está sobre nós, o favor de Deus está sobre nós. Pode entrar no Egito, Abraão, a bênção de Deus está sobre você. Pode caminhar no deserto, a bênção de Deus está sobre você. Pode te faltar companhia, amigos, providência, a bênção de Deus está sobre você, irmão. Nós mudamos ambientes com aquilo que a gente carrega.
Quando o Senhor diz para Josué: Josué, aonde tu pisar o teu pé é terra tua, Ele não está falando apenas de situação geográfica, Ele está falando também de mundo espiritual. Eu preciso entender que ao pisar os nossos pés, com aquilo que nós carregamos, nós conseguimos mudar os ambientes. Isso é tão verdade, irmãos. Há um tempo atrás, nós começamos a Jusce tinha uma sorveteria, e nós começamos a fazer uns cultos lá de segunda-feira. O pastor Adilson vai lembrar, né? Começamos a fazer um culto lá de segunda-feira, fizemos o primeiro culto. Eu não sei se foi no segundo ou no terceiro, mas tinha um terreiro lá próximo, não sei onde era, de frente. O pai de santo chegou para a Jusce e falou: Jusce, você vai continuar fazendo os cultos aí de segunda-feira? Vou fazer culto aqui. Mas você vai fazer sempre? Não tem prazo para terminar. Por quê? Ele falou assim: então eu vou mudar o dia do meu trabalho, porque quando o culto começa, o santo, não sei, não sobe ou não desce, eu não sei o que acontece, mas eu sei que não flui. Ele estava dizendo isso. Quando você faz o culto lá, você atrapalha o que está acontecendo aqui. É entender que a bênção está sobre nós. Maldições serão quebradas quando você chegar no ambiente. O Senhor vai trazer uma mudança, vai trazer luz aos ambientes de escuridão quando você chegar. Quando você chegar, a depressão não vai mais ter espaço. Quando você chegar, a ansiedade não vai mais ter lugar. A bênção de Deus está sobre você. Acredite nesta verdade. Eu tenho poder de mudar os ambientes quando estou inclinado para a verdade de Deus, quando aceito o cumprimento da palavra, ainda que não me seja favorável. Aquilo que eu carrego é maior, aquilo que está comigo é maior. A bênção de Deus está sobre nós, irmão. Creia nisso. Abraão não é mais um objeto, é aquilo que vai em você. Você precisa entender que o mover de Deus é tão poderoso, mas só vive quem se inclina para essa vontade. Só vive quem se inclina para esse desejo, para esse querer de Deus. E aí, Abraão, topa? Estou imaginando Abraão: gente, vamos embora. Junta tudo, pega o que tiver que pegar, que a gente está indo. Vamos para onde, Abraão? Eu ainda não sei, mas a voz de Deus falou comigo. Fique tranquilo, irmãos. Quando você está debaixo de um direcionamento de Deus, você tem poder de convencer até aquele que você não acreditaria que convenceria. Quem está debaixo da palavra de Deus tem poder de convencer até aqueles que não teria condição nenhuma de ser convencido. Quando eu estou inclinado para a vontade de Deus, aquilo que eu entenderia que seria uma barreira, quando você menos espera, já foi esmiuçada e o nome de Deus já foi glorificado. É Deus dizendo: permaneça na tua verdade. Daqui a pouquinho, quando você liberar a palavra, o coração endurecido começa a amolecer. Você vai dizer: mas o que aconteceu? Eu já te convidei tantas outras vezes, você nunca quis ir. É porque agora eu estou debaixo de uma direção, e a direção me convence, a direção me aproxima, a direção traz a provisão, a direção abre as portas que eu preciso. Isso é tão verdade que a Bíblia vai dizer que Neemias, ele escuta notícias que Israel está destruída. Neemias agora sendo companheiro do rei. O rei fala assim: Neemias, você está triste? Estou triste. Eu não tenho como ficar feliz, o meu povo está destruído. O rei olha para ele e fala assim: o que você quer que eu faça? É Deus convencendo quem a gente não acreditaria que poderia ser convencido. Ele fala assim: o que eu quero? Eu quero que o Senhor assine cartas, e diga nessas cartas que todos os domínios secundários aos seus precisam liberar todas as ferramentas, todos os materiais que eu preciso para reconstruir a minha cidade. Ele está dizendo assim: ó, sabe o que eu quero? Eu quero que você financie para mim a reconstrução de Israel. Olha o que ele está pedindo para o rei. O rei podia falar assim: não tem nada a ver com isso. Neemias, isso aí não é problema meu.
Eu não tenho nada. Não, ele falou assim: o que eu quero é o financiamento. Eu quero que você financie a reconstrução. Você vai, eu vou. E quando que volta? Ainda não sei. Eu sei que eu volto, mas eu quero o financiamento. O rei fala: então me traga o papel, traga a caneta e traga o anel, porque eu vou fazer um decreto. É Deus dizendo: quem está alinhado com o propósito tem poder de convencer aquele que você não acreditaria. Fique tranquilo. Enquanto você está debaixo do propósito, aquele cliente que estava distante se aproxima. Aquele marido que não se convenceria vai estar na presença. Aquele filho que está tirando trabalho vai se aproximar. É Deus dizendo: o propósito traz as conexões necessárias. O propósito abre o acesso e te dá caminho. O propósito faz aparecer a providência onde você precisa. O propósito faz isso com a gente. O propósito convence gente que a gente não imaginaria que teria condição de ser convencida. Quem teria condição de ir com um homem que está falando: eu estou indo, mas não sei para onde? Tudo bem, a mulher dele até iria por obediência, mas o sobrinho dele podia falar assim: você é doido, eu vou nada, eu vou ficar aqui. Não vou não. Mas o propósito convenceu todos que precisavam ser convencidos. E agora eles estão indo. Já estou caminhando para o final. Eles estão caminhando, e Abraão, durante a tua trajetória, ele foi levantando alguns altares a Deus. Os principais foram 4 altares, em momentos diferentes da sua vida. Para nos fazer entender, gente, e só um dos altares foi feito depois do nascimento do teu filho querido. Todos os outros 3 foram feitos antes. Ele ainda não tinha vivido o cumprimento da promessa, mas estava levantando altares a Deus. Isso tem que ser uma verdade para nós. Porque às vezes a gente se agarra tanto na promessa, a gente se agarra tanto naquilo que a gente quer e deseja, que a gente esquece que o motivo principal que nos mantém não é a promessa, é o dono dela. Às vezes a gente está tão agarrado naquilo que a gente quer, que a gente deixa de levantar altares a Deus. E a gente está esperando para levantar um altar quando o milagre chegar, quando a promessa acontecer. E aí que eu acredito que vai fazendo Abraão ser esse homem de fé que a gente conhece, o pai da fé. Porque fé não está relacionado, irmão, ao resultado. Fé está relacionada ao teu comportamento durante o processo. O resultado é consequência. Ele vem. Mas como é que você se porta durante os processos? Como você se porta enquanto a promessa ainda não chega? Qual é o teu comportamento quando o milagre ainda não vem? Abraão passou 25 anos esperando. E durante esse tempo ele foi levantando altares a Deus, dizendo assim: ó, ainda não chegou, mas eu estou aqui. A promessa ainda não cumpriu, mas eu estou aqui. Estou aqui para levantar um altar de adoração a Deus. Irmãos, do que vale um milagre, uma promessa, se Deus não estiver conosco para isso? O pastor Adilson tem um dia que ele pregou aqui sobre: saia da fila do milagre, entre na fila do propósito. E a gente tem vivido tanto, é tão difícil esse se inclinar. A gente vai percebendo que as pessoas estão realmente fazendo da fé igual como que é o nome dessas comidas rápidas? Fast food. Eu paro lá no Davitru, pego meu milagre e vou embora. Não apareço mais, não me movo mais. O que me trouxe? Uma necessidade. Depois que ela foi alcançada, eu não estou mais aqui. Não me procure mais. Você não acha mais. No auge do desespero a gente encontra. E depois que o nosso coração foi acalmado, a gente parece que esquece o caminho. Igual os 10 leprosos. Eu preciso. Está aqui. Apenas um. Senhor, eu vim aqui agradecer. Cadê os 9? Cuidado para não colocar no lugar de Deus
as coisas que Ele pode te oferecer. Eu disse no começo, Deus não divide atenção com ninguém. Deus não divide espaço com ninguém. Se o que te prende é aquilo que Deus pode fazer, certamente um dia você cai. Se o que te prende é o milagre, e você vai ver um monte de gente que não subsistiu, morreu com um monte de promessa. Dá para morrer com promessa, viu, irmão? Ah, quem tem promessa não morre, morre. Morre sim. Se não estiver alinhado à vontade de Deus, morre. Com promessa, com dom, com talento, com tudo. É Deus dizendo assim: eu te fiz uma promessa, mas eu não quero o teu coração alinhado na promessa. Eu quero o teu coração alinhado em mim. Porque enquanto a promessa não chegar, eu vou te sustentando no propósito, no processo. Enquanto a promessa não chega, é o Senhor que vai garantindo o sucesso de todas as coisas. Eu recebi uma vez uma promessa de Deus, não era nem casado, de que eu teria uma casa, e a mulher descreveu a casa do jeitinho que eu sonhava. Mas enquanto essa casa não chega, eu estou sendo sustentado pelo Deus que me dá a condição de pagar o aluguel todos os meses. É Deus dizendo: enquanto a promessa não chega, mantenha o teu coração em mim, e quando chegar, continue levantando altares de adoração, porque aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la. É Deus dizendo: mais do que a promessa, eu quero o teu coração alinhado comigo. Mais do que viver o milagre, eu quero o teu coração alinhado comigo. Deus vai salvar, mas enquanto não salva, mantenha o teu coração alinhado em mim. E quando salvar, levante altares de adoração em Deus. É Deus dizendo: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Ainda que a promessa não chegue, eu levanto altares de adoração a Deus, irmão. Não aconteceu, eu estou aqui. O milagre não chegou, eu estou aqui. A porta não abriu, eu estou aqui. Faltou dinheiro, eu estou aqui. Faltou alimento, eu estou aqui. Eu olhei para todos os lados, não estou vendo saída, eu estou aqui. Porque o meu coração pulsa de amor, não pela promessa, mas por quem me garante a salvação. Jesus é o motivo que me move. Jesus é a engrenagem que me faz permanecer. É por Ele que eu estou aqui. É por Ele que você deve estar aqui. Ainda que a promessa não se cumpra, levante altares de adoração a Deus. Alguém vai achar que a gente é doido. Ô, mas Deus não fez promessa? Fez promessa. Cumpriu? Ainda não. Está indo para onde? Estou indo para a igreja. Mas Deus não disse que ia mudar? Mudou? Ainda não mudou. Está indo para onde? Estou indo para a igreja. Deus disse que ia abrir a porta não abriu, você está indo para onde? Eu estou indo para a casa do Senhor, levantar o meu altar de adoração. Tem gente que não aguenta, tem gente que vem aqui, não cumpriu, vai procurar em outro lugar, em outra religião. Deus está dizendo: se o teu coração estiver em mim e eu estiver em você, pode pedir tudo que vos será concedido. Mantenha o teu coração firme nele, mantenha o teu coração alinhado com ele. Enquanto o teu coração estiver firmado em Deus, não vai faltar. Enquanto a promessa não chega, Ele vai suprir, Ele vai cuidar, Ele vai abrir, Ele vai te manter, irmão. Não aconteceu, você fica. Se me procurar outro dia, um irmão falou assim: ô, Varão, você está sumido. Eu falei: rapaz, eu estou no mesmo lugar. Ele: não estou te vendo. Eu falei: você não foi lá na igreja? Se me procurar aqui, você certamente vai me achar, irmão. Só não vim no domingo passado, né? Era aniversário da minha irmã, quase que arrumei uma confusão. Eu falei: não vou não. Ela falou assim: não vem pra tu ver. Eu falei: tô indo. A bichinha fez 30 anos, né? Mas quando eu uso o exemplo da igreja, para que a gente consiga materializar na nossa cabeça, que assim, é Deus dizendo assim: eu quero você. Eu quero esse tempo de qualidade entre nós. No meu pior momento, você vai me achar levantando altares a Deus. No meu melhor momento, irmão, você vai me achar levantando altares de adoração a Deus. Teve uma fase da nossa vida, irmão, que a gente estava bem. O pastor Adilson vai lembrar. A gente estava bem, estava ganhando bem, estava com dinheiro. Chegou um final de ano,
Vamos para a praia e eu tenho uma agonia, um calor, uma coceira, porque eu tenho alergia ao suor, né? Então aquele calor, eu falei, Betinha, eu não estou aguentando mais. Era culto de virada de ano. Betinha, vamos ficar aqui. Eu falei, Elizabeth, eu não estou aguentando. Eu preciso ir embora, eu preciso ir para o culto. Ela falou assim, não estou crendo, irmãos. Eu peguei o carro e vim virar o meu ano na igreja. Pode parecer doideira, a gente tinha dinheiro para ficar lá mais 1, 2, 3 semanas, mas eu não consigo, eu preciso levantar os meus altares de adoração a Deus. Ficamos lá 5, 6 dias, eu falei, já está de bom tamanho, agora minha alma pulsa para poder adorar este Deus. Não é por falta ou por sobra de dinheiro, é por excesso de amor. Eu amo os ambientes que o Senhor me proporciona, eu amo estar na presença dEle. Eu tive o meu tempo de qualidade agora eu vou levantar o meu altar de adoração. É mentira do diabo, porque ele pensa que crente só vem porque não tem nada, porque não tem dinheiro, não tem recurso. Eu provo que é mentira. No meu melhor momento eu estou na casa de Deus. Quando está sobrando eu estou na casa de Deus. Quando eu não tenho falta de nada eu estou na casa de Deus. Mas quando o negócio aperta, é para a casa dele que eu vou também. O meu coração pulsa e tudo que em mim clama por ele. É neste lugar que eu permaneço. É levantando, aleluia, é levantando altares de adoração, não pela falta e nem pelo excesso, é pelo amor que eu sinto pelo Deus da promessa. O diabo diz assim, os crentes só ficam porque tem falta. Não, você vai ver, o crente só vai para a igreja. É uma mentira tão poderosa, irmão, que a gente ouviu diversas vezes pregações que levantam altares para a miséria. Não, precisa ter dinheiro não. E eu vou dizer, não, mentira, tenha dinheiro. Trabalhe, conquiste, prospere. Não tem coisa melhor do que ter dinheiro, irmão. Imagina se quando você está com dinheiro, você vai preocupar com o que vai almoçar no domingo. Nada, eu vou procurar um restaurante, vou comer fora. Você está lá, quando você tem dinheiro, e eu vou aproveitar que estou aqui com toda a igreja, vou confessar um pecado. Não estou com dinheiro, mas o Lucas, esse desviado aqui, o Lucas, ele comprou um tênis numa loja, cara. E eu falei, Lucas, você foi lá na loja comprar? Ele falou, não, comprei no aplicativo. Aí esses dias eu estava sozinho, eu e o aplicativo. Falei, nossa. Entrei lá e vi um tênis, irmão, que é a coisa mais horrível. Mas na hora, fez brilhar os meus olhos. Estou contando aqui junto com todos vocês, porque minha esposa está sabendo agora também. E aí, Lucas, eu comprei, parcelei. Falei, eu vou matar esse Lucas desviado. Desinstalei também. Comprei, já desinstalei. Irmão, vocês vão ver, o bicho é feio demais. Mas na hora eu gostei, eu não sei o que aconteceu comigo. Passei lá no cartão, parcelei, seja o que Deus quiser e vamos embora. Eu não sei nem porque que eu entrei nesse negócio do tênis. O TDAH é um desespero. Mas o que eu estava querendo dizer para você é que a gente precisa prosperar. É maravilhoso. Tá, tudo bem, tá, meu irmão? É maravilhoso prosperar. É maravilhoso você poder comprar o que gosta. É maravilhoso você poder vestir o que gosta. Estar com seu cabelo do jeito que você gosta. É maravilhoso, não tem nada de errado nisso não, irmão. Mas o diabo, ele fez durante um tempo, aprisionou o povo, nos fazendo entender que assim, não, mas se tiver dinheiro, Deus não está nesse negócio. E aí nos fez entender que a gente tem que usar da pior roupa, tem que ser os mais simples. Hoje a gente está num tempo melhor que os crentes estudam. Mas tinha um tempo, não, que estudar o quê? O crente não queria estudar, era um alienado. As piores profissões, os menores salários estavam na igreja. Essa mentira vai cair por terra, mas eu não posso, em nome de Jesus, deixar com que a vaidade desse mundo roube meu coração e me afaste do lugar que o Senhor me pôs. Não, e quando eu tiver muito dinheiro, permaneça na tua integridade com Deus. Quando você conseguir comprar numa loja cara e parcelar, permaneça na tua integridade com Deus. Mas eu já desinstalei, em nome de Jesus, chega. Foi só até ali, em nome de Jesus. Não dá não. Aí eu mostrei para minha chefe, ela falou assim, pelo amor de Deus, Betinha vai te matar, esse tênis é feio demais. Não tem problema.
você comer bem, você estar nos melhores lugares, mas só permaneça com teu coração alinhado com Deus. Caminhando para o fim agora, a gente vai perceber que a última coisa que Deus fez antes de entregar a promessa para Abraão foi fazer com ele uma aliança. Deus já tinha liberado a promessa para ele, pastor Adilson, e ele está caminhando em direção à promessa. Caminhando perto de chegar à promessa, eu falo assim: Abraão, agora eu preciso estabelecer uma aliança com você. O que é aliança? É um compromisso. Ele fala assim: agora eu vou estabelecer o meu compromisso com você. E a partir desse compromisso, eu estou selando você e toda a tua geração. Olha o que Deus vai dizer: eu não entrego promessa para quem não tem aliança e compromisso. Eu não entrego promessa para quem não tem compromisso. E promessa é muito maior do que milagre. Eu falo que milagre é igual arroz e feijão. Você come hoje, amanhã está precisando de outro. Promessa faz parte do propósito. Promessa está alinhada com o teu propósito. Deus cumpre a promessa para te fazer viver os propósitos dele. É muito mais forte que milagre. Milagre, irmão, até quem não é crente vive. Quem não tem fé em Deus vive. Agora, cumprimento de promessa é só para quem tem alianças com Deus. Qualquer um pode viver um milagre. A pessoa pode ser de qualquer outra religião, pode viver um milagre. Cumprimento de promessa é para quem está aliançado com Deus, para quem tem compromisso com Deus. E é para este lugar que o Senhor nos chama na manhã de hoje. Deus nos chama para um lugar de compromisso. Deus nos chama para um lugar de aliança. Ele está dizendo: Abraão, está caminhando perto de você viver o que você precisa viver, mas antes disso, eu preciso estabelecer uma aliança com você. Eu preciso estabelecer um compromisso com você. A partir de agora, eu estou marcando você. Abraão foi tão marcado, que ele chama o seu filho Ismael e marca Ismael. Ismael, você também faz parte da aliança. Ele chama todos os seus empregados, os que foram comprados e os que nasceram na tua casa, e ele marca todos eles, dizendo: todos na minha casa estão firmados com esse compromisso. É Deus dizendo: a promessa vai invadir todos os que estão à tua volta, quando o teu compromisso também for generalizado, quando todos entenderem que você tem uma aliança com Deus. Aliança é algo que a gente não negocia, é princípio, não tem como quebrar, é valor, não tem como negociar. É Deus dizendo: quando você tiver uma aliança comigo, quando você tiver um compromisso de verdade comigo, eu te faço viver o cumprimento da promessa. Mas tem que ter compromisso, tem que ter aliança, tem que estar declarado na tua mente e no teu coração quem é o teu Deus, qual é os teus valores, quais são os teus princípios. Quem é volúvel não vive cumprimento de promessa. Quem caminha para todo lugar não vive cumprimento de promessa. Quem é flex, igual carro flex, né? Hora é álcool, hora é gasolina, não vive cumprimento de promessa. Quem cochia em dois pensamentos não vive cumprimento de promessa. Cumprimento de promessa é para quem tem aliança, para quem tem compromisso. Esses dias eu peguei a Betinha conversando com a Laura e com o Benício. Falou: filha, presta bastante atenção, você e o Ben. Tudo bem se você faltar no estudo, que ainda não entende bem. Mas culto de quarta e culto de domingo, você tem um compromisso. E você vai. Ela: mãe, mas tem dia que está frio. Ela: vai com frio. Vai de carro, irmão. Sofre com o quê? Você precisa estar. Porque o nosso compromisso, o meu compromisso, também é o compromisso dela. O compromisso dela também é o compromisso dos nossos filhos. A nossa casa está comprometida. A nossa casa tem aliança. Quando o diabo bater lá, fala: aqui é uma casa de alguém que tem compromisso. Quando o diabo bater na tua porta, fala assim: aqui eu não posso entrar. Tem uma mulher compromissada, tem um homem de aliança, tem alguém que leva a palavra de Deus com verdade, com sinceridade. Quando você entrar em algum negócio, perceber que o negócio é esquisito, lembra: você tem um compromisso e tem uma aliança. Quando vierem ofertas para você, se lembra: eu tenho um
compromisso e tem uma aliança. Quando alguém quiser te levar por um caminho de infidelidade, lembre-se, eu tenho compromisso e tenho aliança. Não se perca no meio do caminho. Cumprimento de promessa é para quem tem aliança e tem compromisso com Deus. Se não tiver isso claro, não vive a promessa. Diferente de milagre. Milagre você pode viver. A gente vive um monte. Quantos aqui já viveram um milagre? Pelo menos um. Levanta a mão só para ver. Pelo menos um milagre. Legal. E quantos daqueles que já viveram estão precisando para hoje de um milagre? Pronto, a maioria. Para você ver que milagre a gente precisa todo o tempo. Mas Deus está dizendo assim: eu não quero só te fazer viver milagre. Eu quero te fazer viver promessa. Cumprimento de promessa. Deus prometeu para mim que eu seria próspero. Outro dia o Renan sonhou que ele entrava no mercado e eu era o dono do mercado. Estava bem bonito, alinhado, coisa linda. Tem horas que eu preciso de milagres financeiros. Senhor, me ajuda aqui, preciso pagar essa conta. Mas eu estou caminhando em direção à promessa. A prosperidade que o Senhor já determinou que eu teria é muito maior. E quando chegar neste lugar, irmão, a gente não pede mais emprestado, a gente tem para emprestar. A gente não passa mais pela necessidade. A gente tira o povo do lugar de necessidade. É Deus dizendo: mantenha a tua aliança firme. Aonde você passar, levante a tua mão e diga: eu tenho compromisso e aliança com Deus. E isso vai te fazer viver o cumprimento da promessa de Deus na tua vida. Se coloque de pé, que a minha esposa já me avisou que já deu a hora. Vamos lá. Betinha, ela põe a mão assim, ó. Galvê, acabou. Irmão, você que não casou, case, tá? Porque não tem coisa que deixa o homem mais desenrolado do que uma mulher. Minha esposa me põe no prumo, ó, passou do horário, não falou isso aqui não... Oi? Careca? A Simone falou que mulher deixa o homem careca. Por quê, Júnior? Mas melhora, porque eu tô olhando pro Júnior aqui, tô vendo o brilho, meu. O sol batendo na careca dele, o bicho está reluzente. É o casamento que faz isso, glória a Deus. Está caminhando, aí, com a mão levantada ainda, ó, caminhando em direção à promessa de Deus. Eu quero profetizar isso para a tua vida e para a tua casa. Vocês viverão o cumprimento da promessa. Não apenas milagres, viveremos a promessa. E se a promessa de salvação, eu trago boas novas, Deus vai salvar. E se a promessa de libertação, Deus vai libertar. Mantenha a tua aliança firme e caminhe em direção ao cumprimento. Isaac está chegando aí, Abraão. Alegre o teu coração. Deus vai cumprir. Recebe isso aí em nome de Jesus. Deus vai cumprir. Deus vai se mover. A aliança está de pé e a promessa não caiu em desuso. Ele zela da tua palavra para cumprir. Deus vai cumprir. Você crê dessa forma? Maior que milagre. O que você vai viver é muito maior do que um milagre. O que você vai viver é muito maior do que um milagre. Porque o milagre muda o momento, mas a promessa muda a condição. O milagre muda o teu momento, a promessa muda a tua condição. Milagres, Abraão viveu um monte, mas a promessa mudou a condição dele. Agora ele é pai. Ele tinha dinheiro, depois não teve dinheiro, depois teve dinheiro. Milagres que mudam momentos. Promessas que mudam a condição, que mudam a história. Você é uma coisa antes do cumprimento da promessa, e você será outra coisa depois que Deus cumprir a promessa. A história será mudada. Feche seus olhos aí. Pai, eu creio que o Senhor é Deus e o Senhor está conosco aqui. Eu creio que o Senhor é Deus e tudo que o Senhor faz é bom, é perfeito e agradável. O Senhor tem poder de mudar não apenas o momento, não apenas, Senhor, esse dia, não apenas essa semana ou este mês, mas quando o Senhor cumpre a tua promessa, o Senhor muda toda uma história, o Senhor muda toda uma condição. Em nome do Senhor Jesus, firma agora, Senhor, conosco a tua aliança. Nós queremos ter o nosso coração inclinado para a tua aliança, para viver, Senhor, este
este compromisso contigo e caminhamos em direção ao cumprimento da tua promessa. Eu quero profetizar: esta igreja não será uma igreja pautada em milagre, não será a igreja pautada em moveres, mas nós estamos pautados numa palavra firme, uma palavra sólida, uma palavra que nos envolve, nos levanta e nos faz caminhar todo dia. Nós caminhamos em direção à tua palavra, e a tua palavra nos dá o acesso, a tua palavra nos dá a condição, a tua palavra nos dá a segurança, e é debaixo desta palavra que a tua igreja vai viver o cumprimento das tuas promessas. Obrigado por este dia, obrigado por este culto, obrigado por tudo que o Senhor fez e faz no meio de nós. Nós te louvamos, te adoramos. Se você crê assim, aplaude ao Senhor com a tua melhor salva de palmas.